Obrigada. Bom, eu sou a Vanessa. É, eu, a minha experiência nessa área de oficinas começou quando eu fui aluna nas oficinas aqui no Fórum, em 2004. Depois disso, eu comecei a trabalhar no projeto, fiquei lá bastante tempo e, conforme a gente trabalhou nesse projeto, foi tendo contato com outros, em festivais, em eventos sobre isso, e foi possível compreender um pouco mais sobre como funciona. O Festival de Curtas, que aqui no Fórum faz também, tem uma sessão há muitos anos sobre só para vídeos feitos em processos de formação, como essas oficinas. E acho que aqui a gente tem aqui um pessoal legal para poder começar a conversar. A gente hoje sobre a metodologia, né? E acho que é uma questão central. Então, a gente pode fazer a rodada em que cada um se apresenta, mas já traz alguma coisa sobre essa questão metodológica, né? Porque a metodologia ela vai ser o principal, né, no processo de formação. Ele vai definir que tipo de formação você está oferecendo, o que você está pensando, que consequências isso pode ter de impacto ou de multiplicação. E aí vai ter a ver com a duração, com a formação da equipe, com qual é a relação que se estabelece lá dentro. Então, acho que a gente podia fazer a rodada de apresentação com uma breve já explicação sobre cada um dos projetos. Obrigada. Bom, eu sou a Vanessa. A minha experiência nessa área de oficinas começou quando eu fui aluna nas oficinas aqui no Fórum, em 2004. Depois disso, eu comecei a trabalhar no projeto, fiquei lá bastante tempo e, conforme a gente trabalhou nesse projeto, foi tendo contato com outros, em festivais, em eventos sobre isso, e foi possível compreender um pouco mais sobre como funciona. O Festival de Curtas, que aqui no Fórum faz também, tem uma sessão há muitos anos sobre só para vídeos feitos em processos de formação, como essas oficinas. E acho que aqui a gente tem aqui um pessoal legal para poder começar a conversar. A gente hoje sobre a metodologia, né? E acho que é uma questão central. Então, a gente pode fazer a rodada em que cada um se apresenta, mas já traz alguma coisa sobre essa questão metodológica, né? Porque a metodologia ela vai ser o principal, né, no processo de formação. Ele vai definir que tipo de formação você está oferecendo, o que você está pensando, que consequências isso pode ter de impacto ou de multiplicação. E aí vai ter a ver com a duração, com a formação da equipe, com qual é a relação que se estabelece lá dentro. Então, acho que a gente podia fazer a rodada de apresentação com uma breve já explicação sobre cada um dos projetos. A gente tem 20 minutos. Boa tarde, meu nome é Jorge. Alô. Eu sou coordenador das oficinas aqui no Fórum, atualmente. Eu comecei fazendo a produção, né, das oficinas. O Christian, que está aqui, era o coordenador. E a nossa formação, né, tanto minha como do Christian, como de outras pessoas que participam das oficinas e participaram no começo, a gente é aluno, eu fiz ECA, fiz cinema aqui na ECA, o Christian também. E a gente tem esse viés de trabalhar com cinema, né, com uma linguagem cinematográfica e tal. E a gente começou a levar isso para as periferias, né? Inicialmente para as periferias. Então, o projeto surgiu em 2001, né, com uma preocupação aí do festival de levar os filmes para outros bairros que não tinham acesso ao cinema, ao audiovisual, da mesma forma que a gente que é da classe média, né, e vive mais em regiões mais centrais. E aí surgiu uma preocupação de trazer, na verdade, fazer um outro processo que seria propor para os próprios jovens que estavam ali assistindo os filmes fazerem os seus próprios filmes, né? E, a partir daí, começar a exibir os seus filmes, fazer o processo completo de trabalhar o audiovisual, né? Que é a realização e depois a exibição. Então, o projeto nasceu a partir daí, no caso, na época, o Christian, o Alfredo, a Zita, né,
tiveram essa ideia. E aí eu entrei depois para fazer a produção, e a gente foi, com o passar do tempo, tendo essa experiência com os alunos, né? Que na época o audiovisual não era tão difundido como é hoje, né? Não tinham tantas oficinas, e as próprias pessoas não tinham tanto acesso também aos meios de produção, né? Não é como é hoje, como tem produção de filmes em celular. Quer dizer, a tecnologia não estava tão adiantada como é hoje, né? Então, nem todo mundo tinha uma câmera, nem todo mundo tinha ainda contato com audiovisual. Então, a gente criou essa oficina que chama Oficina de Módulo 1, que é a oficina da Quinofórum Módulo 1, que é uma primeira sensibilização, né, para o audiovisual. Ela tem uma metodologia bem simples, é um contato bem rápido assim, com o audiovisual. A gente procura, na época, a gente fazia em 6 dias, né, eram 8 horas por dia, então eram 3 finais de semana. E durante esses 6 dias, os alunos tinham um primeiro dia de contato com a teoria, né? A gente mostrava muitos filmes, tinha muito uma preocupação de mostrar filmes, mostrar referências de produções independentes, produções artísticas, né? Um cinema mais com uma pegada mais artística, no intuito de tirar um pouco essa cultura de massa, né? Essa coisa da televisão, essa coisa da cultura do cinema americano, do grande cinema. Então, tinha essa preocupação de mostrar referências de filmes também, com a preocupação de linguagem mais apurada, né? E os alunos reagiam muito bem, assim, até hoje tem uma assimilação muito grande desses filmes, e depois isso é reproduzido nos próprios filmes, ou não, né? Aí depende muito da proposta de cada um, porque a gente faz essa primeira sensibilização, a gente mostra esses filmes, discute linguagem cinematográfica, fala de decoupagens, etc. E aí os alunos depois vão criar o seu próprio roteiro, né? Então, no segundo dia, a gente faz um encontro para discutir os roteiros, e nesse mesmo dia também eles têm contato com câmera, com microfone, enfim, com todos os equipamentos que precisa para fazer a gravação. Então, a partir daí, a gente participa, né, do debate com eles fazem a proposta dos roteiros que vêm deles, né? A gente participa também, dando opinião, enfim, recebendo a proposta deles e participando também criativamente. A gente tem um pouco essa liberdade assim com os alunos, né? E depois eles partem para gravação e edição, né? Esse é o método que a gente usa na Módulo 1. Aliás, o filme que passou aqui é da Módulo 1, que foi uma oficina feita no passado só para mulheres, né? Tinha um patrocínio da Avon, e nesse caso a gente fez até um pouco diferente, porque como eram mulheres que já não era mais uma faixa etária só jovens, né? Pegava uma faixa etária já mais ampla, a gente abriu essa coisa da faixa etária, que a gente começou com um público-alvo muito focado nos 18 anos até os 26, 30 anos, que é uma preocupação de pegar, na época, o jovem que estava começando a escolher uma área ou a definir uma atuação depois na área cultural, né? Enfim, a gente estava um pouco com essa preocupação na época. E, enfim, sensibilizar também o jovem para a cultura, para o audiovisual, para ele poder depois não só trabalhar com isso, ou mesmo que não trabalhe com isso, ele poder ver as produções de uma forma mais crítica, né? Então, a nossa preocupação ela sempre foi menos técnica e mais de conteúdo e de dar elementos para as pessoas poderem ver de uma forma mais distanciada o que é feito, o que a gente assimila na televisão, no cinema e nas todas as mídias, né? Então, aí a gente fez essa módulo 1 para mulheres, e como tinha um horário, elas têm horário de trabalho, muitas eram donas de casa. Nesse caso, era com a Casa Sofia, né? Então, as mulheres elas tinham uma coisa da violência doméstica, né? A maioria delas tinham sido vítimas de violência doméstica ou estavam sendo vítimas naquela hora. Então, foi um trabalho até bem difícil de
de cativar as pessoas para a inscrição. Foi uma inscrição, aliás, foi uma oficina que não teve tanta inscrição, né, acho que um pouco em função disso, porque as mulheres tinham que ter ali a disponibilidade e também a disposição de se colocar, né, de propor, falar sobre si ou sobre o mundo ao redor, etc. Então, não foi fácil. E pouco a pouco a gente foi ganhando e elas foram se soltando. O fato de ser uma oficina só para mulheres também acho que ajudou, que elas tinham uma liberdade de falar entre elas, etc. E favoreceu. Essa mulher, né, que fez esse filme, ela falou sobre a desapropriação que ela sofreu, que a comunidade dela sofreu, e ela fez a oficina praticamente para fazer esse filme, né, para falar sobre isso. Então, foi uma experiência muito bonita, assim, a gente vê não só ela, como outras alunas que se colocaram também, falaram sobre outras questões, presentes ali na comunidade. Foi feito no Jardim Ângela. Então, foi muito bacana ver ela se colocando, né, quase que um desabafo, assim, e isso para a gente é muito, muito enriquecedor. Então, essa oficina foi um pouco diferente, ela teve uma carga horária mais diluída, né, ao longo das semanas. A gente teve que fazer durante períodos de 3 ou 4 horas, mas o método continuou esse mesmo, assim, de passar filmes, né, apresentar primeiro a linguagem audiovisual, depois uma parte técnica de roteiro e depois a produção em si dos filmes, né. E aí a gente tem uma outra oficina, que é a módulo 2, que é a continuidade dessa módulo 1, que a gente tem, acho que, algum filme que vai passar aí, que é da módulo 2, que tem uma duração maior. E esse ano estamos fazendo com câmeras HDs, a gente deu uma renovada nos equipamentos, né? Mas a gente, aí, a duração das aulas é bem maior também, são 210 horas aula, e a gente tem uma preocupação aí um pouco mais técnica, né? Então a gente procura simular um pouco a estrutura de uma produção cinematográfica brasileira, independente e tal. Com poucos recursos, né, com bastante criatividade, porque os recursos são pequenos, e os equipamentos também são poucos equipamentos, a gente não utiliza muito maquinário, iluminação, a gente utiliza uma iluminação bem simplificada. Então a gente procura trabalhar essa coisa de lidar com poucos recursos e trabalhar o conteúdo, enfim, a expressão dos alunos, né? Mas é uma oficina que já tem uma divisão por áreas. Então os alunos têm aulas de direção, de produção, de fotografia, de som e edição, né? Diferente da módulo 1, que a gente não tem essa divisão por áreas. Os alunos todos fazem tudo e eles são todos realizadores, assinam a realização dos filmes, né? Então não tem um diretor, um produtor, não tem isso. Na módulo 2 já tem, né? A gente já tem o diretor, tem um assistente de direção, que tem uma aula específica de assistência de direção, tem os produtores, enfim, montadores, todas as funções que a gente deu conta de abarcar na oficina. A gente ainda não ampliou tanto, por exemplo, não tem direção de arte ainda, a gente delega isso para os próprios diretores, né? Eles mesmos fazem direção de arte, junto com os produtores, mas a parte conceitual fica para os diretores, os produtores vão na viabilização da arte do filme. Então não tem figurino também, não tem maquiagem, então uma série de funções ainda não estão incorporadas na nossa oficina, né? Mas a gente discute isso internamente, a gente pensa até tendo a possibilidade de ampliar isso um pouco, mas, enfim, o mais legal para a gente é fazer os filmes e essa experiência de fazer um pouco de tudo também, né? Os alunos terem experiência em outras áreas para conhecer um pouco. Então ela tem uma primeira etapa de palestras e que falam sobre todas as áreas, que todos assistem, né? Para todos conhecerem um pouco de como é o processo de cada departamento. E aí os alunos vão depois se especializar nas suas áreas, e aí a gente separa em grupos, né? Grupos de trabalho que vão cada um fazer a sua função. Então os diretores vão decupar os roteiros, vão pensar nos diálogos e tal. Enquanto isso, os produtores já estão produzindo locações, produzindo elenco, né? E tudo acontece em paralelo. E no final a gente tem as gravações, né? Depois a edição, que é feita pelos próprios alunos. A Vanessa falou alguma coisa de equipe, formação de equipe.
Então, a gente está também, de uns anos para cá, desde o comecinho já tinha essa ideia, mas foi com o tempo aprimorando, até porque no começo a gente não tinha tantos alunos formados, né? E a partir do momento que a gente começou a ter mais alunos formados, que fizeram módulo 1, fizeram módulo 2, a gente começou a montar a equipe com os próprios ex-alunos, né? Então, atualmente, eles têm aí uma participação grande na equipe. A gente atua de uma forma, participa também, mas eles acabam tendo um contato mais direto com os outros colegas e alunos, novos alunos. Então, acho que é isso, né, para começar. Meu nome é Tami Vaz, eu sou coordenadora do Instituto Queiro. Minha formação é em artes plásticas e a gente deu início a esse projeto do Instituto Queiro, as oficinas Queiro, a partir de um longa-metragem que foi rodado em Santos pela Gulani Filmes, o Queiro. E eu fiz a produção do elenco desse filme, um trabalho de 1 ano e meio de pesquisa de elenco só nas regiões periféricas da Baixada Santista, procurando meninos para atuarem no longa-metragem. E desses 1.200 testes que foram feitos, nós fomos fazendo pequenas oficinas de interpretação para identificar quais seriam os atores do longa. Fechamos em 40 meninos que passaram por um processo longo, né, extenso de formação em interpretação. Durante 6 meses foram preparados para o filme. E quando acabou a filmagem, a gente teve um resultado ali incrível com esses meninos. E a Gulani entrou em contato com o Unicef e me convidou para a gente desenhar um projeto de continuidade, onde a gente criou as oficinas Queiro, que a gente ensinaria esses meninos a produzirem seus próprios filmes, serem produtores, diretores, fotógrafos, para ampliar, de repente, a oportunidade no mercado de trabalho dentro do setor para eles. E durante o ano de 2006, foi o primeiro ano das oficinas Queiro, num formato de 5 aulas por semana. Então, eles tinham aula de segunda a sexta. A gente trouxe os melhores profissionais de cinema de São Paulo, na época, para dar aula para esses meninos. Então, Braulio Mantovani foi dar aula de roteiro, Laís Bodansky dá aula de direção. Enfim, fomos convidando os profissionais que tinham relacionamento com a Gulani para oferecer aula para esses meninos e dar uma formação para eles em audiovisual. E a gente fez algumas parcerias com o SESC, universidades, para que a gente conseguisse ter espaços para aulas, contratação desses profissionais, enfim, criar uma rede de apoio para que o projeto acontecesse. Então, ao longo do ano de 2006, eles tiveram aulas para realizar os seus filmes. Então, eles criaram os seus roteiros, produziram, dirigiram, fotografaram, fizeram direção de arte. Então, a gente convidou diretores de arte para dar aula, enfim, figurino, maquiagem, tudo foi realizado por eles ao longo desse primeiro ano. E eles produziram O Torto, que eu acho que o Jorge conhece também, e o Maria Capacete, que foram 2 filmes de grande sucesso em festivais, premiadíssimos em festivais. E a gente entendeu que o projeto deu certo, né? Porque daquele grupo, mais de 30% ingressou no mercado de trabalho do audiovisual. E nós convidamos alguns para liderarem uma produtora social que nós criamos em 2008, que é a Queiro Filmes. Então, em 2007, ampliamos, abrimos inscrições em escolas públicas, criamos uma nova turma, realizamos novos filmes com novos jovens. Em 2008, ampliamos para Santos e para Guarujá, e trabalhando sempre com Lei Rouanet. Acho que é importante a gente também falar como que a gente realiza, né, e viabiliza esses projetos. Então, a gente trabalha com Lei de Incentivo Fiscal, Lei Rouanet, Fundo do CMDCA, de Solidariedade da Criança e do Adolescente, agora ICMS. Né? Então, a gente trabalha com leis de incentivo. E a gente começou a viabilizar através até dos resultados dos filmes realizados por esses meninos. Então, essas aulas, além da aula de formação audiovisual com esses profissionais convidados, nós temos uma equipe fixa que conduz todas as atividades no dia a dia com eles, que é uma equipe de produtores, diretores, fotógrafos, editores, é uma equipe técnica em audiovisual, na maioria deles formados já nas oficinas Queiro, que a gente contrata posterior, né, que eles já estão no mercado e a gente
traz para trabalhar com a gente. E o nosso método, ele vai de encontro não só com uma formação audiovisual, mas uma formação humana, por ser um ano de trabalho com uma turma de 40 jovens, que era o número de jovens que participou do longa-metragem Queirô, né? Foram 40 meninos. Então, a nossa turma é formada por 40 jovens, na faixa etária de 13 a 17 anos, das oficinas Queirô, todos os estudantes de escolas públicas, de baixa renda, e a gente procura também convidar meninos e meninas que moram em regiões mais periféricas, que tenham menos oportunidades de acesso à cultura. Esses meninos, num primeiro momento, têm aula sobre cinema, história do cinema, enfim, e a gente também tem essa preocupação com a formação do olhar, então a gente exibe muito filme. A gente tem uma cartela de filmes enorme que a gente exibe ao longo do ano para eles, justamente para trabalhar essa formação do olhar e direcioná-los para um olhar mais artístico e um olhar mais social. E, além da formação audiovisual, que aí a gente pode até disponibilizar para vocês como que a gente monta a nossa carga horária, enfim, a gente também tem uma formação humana. Então, a gente tem aulas de cidadania, a gente tem uma aula chamada que é o coletivo, que é onde a gente procura discutir temas da atualidade, políticos, sociais, para que eles se envolvam com esses temas e absorvam essas informações e possam multiplicar esse tipo de conteúdo dentro de suas comunidades. A gente tem uma aula chamada Humanismo, que é para a gente trabalhar o relacionamento humano, então, como trabalhar em grupo, como dividir informações, como observar o que o outro tem de melhor para oferecer dentro de um projeto ou dentro da sua existência. Então, é uma formação humana com o audiovisual. Então, ao longo de um ano, eles realizam os seus projetos autorais, desde o processo de criação do roteiro até a exibição pública no cinema, que a gente tem parceria com cinemas locais, com o Cine Rocks, e a gente exibe no final do ano. Estão todos convidados, agora dia 10 de dezembro, os filmes realizados pelos meninos, né? E, posterior a isso, a gente, como tem a produtora social, os jovens que a gente identifica que têm realmente potencial e que querem trabalhar com audiovisual, a gente tenta ir absorvendo nos jobs da própria produtora, né? Esses meninos formados em um ano, no ano seguinte, a gente cria um módulo, não é todo ano que a gente cria um módulo, tá? Avançado, que aí é semelhante a um pouco ao que no fórum, né? A gente tem um primeiro ano básico, e aí, num segundo ano, é um segundo ano de especialização. Então, eles escolhem quais os setores que eles gostariam de trabalhar, e ao longo de um ano, só que aí são 3 aulas por semana, a gente também desenvolve filmes com uma pegada um pouco mais profissional, não que o nível de qualidade da turma básica não seja bom, não é isso, mas a gente exige muito mais deles em termos de postura profissional e de linguagem e de técnica, e eles realizam também seus filmes, e a gente já procura inseri-los em jobs profissionais junto à produtora ou em parceria com a Santos Film Commission, que tem na cidade, né? Então, que a Santos Film Commission também consegue trazer trabalhos profissionais para a cidade, e aí a gente tem um mercado ali que a gente consegue inseri-los. Então, esse seria a avançada. Além do técnico no audiovisual e da realização dos filmes na avançada, a gente também tem um módulo que é o Queirô na Escola. Então, desses meninos que se formam nas oficinas, a gente monta núcleos e grupos de educadores, para que eles estejam também dentro do projeto Queirô na Escola, oferecendo oficinas dentro das escolas municipais de Santos e Cubatão, que a gente tem parceria. O ano que vem, talvez, em São Vicente. Então, o Queirô na Escola ele já é uma experimentação do audiovisual dentro das escolas públicas. A gente não faz no contraturno, é dentro do horário da grade escolar. É uma parceria com a Secretaria de Educação, onde a gente tem uma primeira aula de 3 horas de duração para exibir filmes no formato de 1 minuto, falar sobre gênero, desenvolver roteiro,
E aí, aí eles têm uma semana para trabalhar esse roteiro, a produção desse roteiro, figurino, arte, locação, elenco, junto com o professor. E aí, quando a gente retorna na outra semana, já é para filmagem. Aí aí fecha a equipe, faz storyboard, e aí é a filmagem. E a edição fica por conta da nossa equipe, na nossa base de produção, e é feita uma sessão ao término do ano, também no Roxy, com todos esses filmes e com os alunos que participaram, professores, educadores, coordenadores, para que eles se envolvam e utilizem mais a ferramenta do audiovisual como uma ferramenta de ensino e aprendizado. Agora que foi, acho que semana retrasada, aprovou-se uma lei do senador Cristóvão Buarque que será obrigatória a exibição de filmes nas escolas públicas, né, no Brasil. Então, dentro da disciplina artes, né, que eu estava até conversando com o Cris, que eu acredito que para qualquer disciplina, óbvio que o cinema e a exibição de filmes funciona, mas que isso dentro da nossa formação de levar o audiovisual para dentro de escolas públicas ou para dentro de espaços onde a gente está não sendo só um educador, mas também uma pessoa que leva conteúdos diferenciados e que fala sobre a sociedade, né, no Brasil no todo, eu acho que é um grande ganho, né, para todos nós. Primeiro, porque a gente vai estar utilizando a nossa ferramenta dentro desses espaços, como uma ferramenta de ensino. Segundo, que a gente vai estar também tendo uma nova vitrine aí de circulação dos curtas-metragens, principalmente, que só tem vitrine, na maioria das vezes, em festivais. Então, é muito bacana essa disseminação dos produtos que são realizados, principalmente em oficinas, que discutem temáticas sociais. Falando ainda em método, que o Jorge falou que no módulo 1 todos realizam, né? E nas oficinas Queiro, desde o início, a gente apresenta para eles todas as categorias do cinema e procura trazer todos os profissionais de todas as categorias, tirando assim efeitistas, né, que aí é mais complexo de levar para dar aula, mas a gente procura levar quase todos, e eles escolhem qual departamento eles querem liderar dentro das produções. Então, como a gente realiza, em média, 3, 4 filmes no ano dentro da oficina, eles podem experimentar várias profissões, né? Vários segmentos dentro dos filmes. Então, num ele pode ser o diretor, no outro ele pode ser o produtor de locação, no outro ele pode ser o figurinista, e ir experimentando até se encontrar, para, de repente, fazer no segundo ano já mais focado no que ele gostaria de exercer profissionalmente, se ele tiver isso como desejo. No Quero na Escola, já falei do método, que também posso disponibilizar para vocês materiais depois. Enfim, acho que eu fui mais breve. Olá, eu sou o Breno. Eu sou formado em pedagogia e, nesse momento, como eu estou trabalhando no Sinusp, acho que eu vou fazer um pouco o que é de prática também, agradecer a presença de todo mundo que veio e dizer que é muito importante para o Sinusp que esse tipo de coisa esteja acontecendo, como a segunda mostra da quebrada e agora uma discussão metodológica sobre as oficinas que vários grupos, coletivos têm realizado em São Paulo. Em Santos, desculpa. Santos aqui de São Paulo, estado de São Paulo. Bom, eu vou ser meio breve, eu vou mais contextualizar o projeto que a gente realiza e depois eu vou passar a palavra para o Marcos, para a Cris e para a Mari, para eles desenvolverem mais como tem sido realizada a metodologia nesse momento das oficinas dos novos talentos. Como foi lançado, que é importante realmente dizer como a gente financia, as nossas oficinas acontecem via a verba de um edital da CAPES, que se chama Novos Talentos, que é um edital lançado para o país todo, no qual concorrem várias instituições, e a Universidade de São Paulo tem um guarda-chuva que trabalha, né, com vários projetos que trabalham no interior desse edital,
que é coordenado, na verdade, pelo Instituto de Física, pela professora Vera, e a professora Esther Hamburger, do Sinusp, da ECA, coordena uma parte do projeto da qual a gente faz parte. E, bom, é um projeto que ele tem variado bastante, né? Ele é meio recente, vamos dizer que a gente está engateando aí no processo. Ele está completando agora, vai fazer em atividade 1 ano e meio de atividades, né? Se você somar as atividades, mas ele já existe há quase 2 anos, mas teve paros e continuação. Na verdade é o segundo semestre que a gente, enfim, dá a oficina de fato, né? Então, é o segundo semestre que acontece as oficinas com escolas. Teve oficinas que foram realizadas aqui na USP com professores da rede, que foi a primeira vez que aconteceu. Então, variou as pessoas que participam também das oficinas. Tudo foi feito um pouco em cima da hora também, no começo. Por isso que ele variou tanto até a gente encontrar como a gente gostaria de trabalhar com oficinas. E que é realmente trabalhar nas escolas com os jovens. Nesse momento, a gente também conseguiu circunscrever que são jovens que estão no ensino médio. Que a gente acha que esse é o foco com o qual a gente trabalha de forma mais potente. A gente chegou a dar oficinas para professores na ideia de multiplicadores, que foram realizadas aqui na universidade. A gente também tinha parceria com a Faculdade de Educação, com o professor Rogério de Almeida, que ele segue dando, mas pelo LabArt, que é um outro projeto que tem na Faculdade de Educação, que ele foi parceiro da gente, que suscitando debates e encontros lá na Faculdade de Educação aos sábados com professores, e sempre convidava alguém para debater algum filme e fazer uma problematização. E como a gente está agora na segunda realização com escolas, e o pessoal daqui, principalmente o Marcos e a Cris, participaram bem ativamente já das outras oficinas, agora as oficinas estão acontecendo nesse semestre, então vai ter a finalização agora, na sexta-feira, aqui no Sinusp, às 9 da manhã, e está todo mundo convidado. Aproveitar para fazer o convite. Vou passar a palavra para eles falarem mais especificamente da metodologia, como está acontecendo. Acho que a Ana Júlia pode usar isso aqui. Bom, eu sou o Marcos e, enfim, eu sou um dos integrantes do grupo que coordenou a oficina que foi exibido o vídeo aqui, o filme chamado Luísa, junto com a Cris. Oi, então, como o Marcos... Tá me ouvindo agora? Como o Marcos falou, a gente trabalha juntos em oficinas nas escolas, né? A gente começou a trabalhar no ano passado, quando eu e ele, junto com professores de escolas, que foi uma na Penha e outra em Perus, a gente, junto com eles, a gente desenvolveu um trabalho numa escola com crianças e outra escola com adolescentes. Mas no ano passado, como o Breno falou, foi o início das atividades, então as coisas não estavam tão bem definidas, a gente não tinha noção muito de como trabalhar. Foi importante o contato com os professores. E o complicado é que as oficinas no ano passado eram desenvolvidas com um encontro a cada mês. Foram 4 meses, 5 meses. Um semestre, mas a gente pode considerar que foi um experimento, uma coisa assim, que surgiu a oportunidade, a gente falou, vamos fazer e, beleza, o que a gente consegue fazer, qual que é a melhor, sabe, dentro dessa dinâmica que a gente sabia que não era ideal, como que a gente consegue fazer o melhor trabalho e tal. E aí, enfim, daí nesse semestre a gente conseguiu se organizar mais e fazer uma cada um. Enfim, o que eu quero dizer é que no ano passado a gente não teve tanta preparação. E esse ano já foi uma coisa mais bem pensada. Inclusive, a gente contou com o apoio do Jamac, que foi decisivo nesse sentido, inclusive na escolha das escolas, porque atualmente, no ano passado, a gente trabalhou com 4 escolas. Era um encontro por mês, mas eram 4 escolas. Nesse ano, a gente trabalha com 2 escolas apenas, que eu e ele, a gente trabalha com a escola lá no Jardim Miriam, e eles estão trabalhando com uma das escolas que a gente trabalhou ano passado, que na verdade, foi para ser um trabalho continuado, né? Que depois a Mari vai falar um pouco mais sobre esse trabalho lá. Então, esse ano, quando a gente chegou na... Não, esse foi melhor, mas bem pensado. A gente começou a atuar em agosto, no dia 23 de agosto, e a gente programou encontros semanais até dezembro. No caso, foram uma média de
15 encontros. Acho que foram 15, né? 14. Os jovens eles foram selecionados da seguinte forma, isso foi bem importante esse ano, porque no ano passado, como a gente tinha essa ponte com os professores nas escolas, eram os professores que indicavam os alunos que iam participar das oficinas. Esse ano a gente fez diferente nessa escola que a gente atuou. A gente, no início das atividades, quando a gente teve reuniões, enquanto a gente tinha reuniões com a coordenação e com os professores da escola, a gente passou de sala em sala e divulgou o projeto. A coordenação, inclusive, sugeriu que fossem 2 representantes por sala, mas não chegou a acontecer dessa forma, por conta de disponibilidade dos alunos e interesse, né? Porque muitos trabalham em escola. Eles estudavam à noite, então um número muito grande de alunos trabalhavam no turno da manhã e da tarde. Então, muitos não tinham disponibilidade, não tinham como. E daí pode ter sido um problema nesse sentido a gente ter escolhido realizar a oficina num dia de sexta-feira à tarde, que eram 4 horas seguidas nas sextas-feiras. Mas, enfim, a gente poderia ter feito no sábado ou no domingo. De repente, o número de alunos participando poderia ter sido maior, mas a gente vai aprendendo ao longo da trajetória, né? Deixa eu falar. A gente chegou a um número máximo de 9 alunos nessa oficina que a gente deu ao longo do semestre, mas se mantiveram mesmo 7 alunos até o final. A gente teve bastante sorte, porque os alunos eram muito compromissados, eles tinham realmente interesse. Alguns deles falam em participar, por exemplo, em entrar depois para o Instituto Criar, por exemplo. 2 delas, as que fazem a protagonista no filme. Esse último filme exibido foi o filme que a gente fez com eles agora. As 2 que fazem a protagonista, elas participam de um grupo de teatro, numa ONG, lá no bairro. Então, a gente chegou nesse formato. Eu acho que o Marcos fala melhor mais sobre o filme mesmo. Mas eu acho que, enquanto formação do grupo, foi meio isso. A gente teve o apoio da escola. A coordenadora Sueli, ela esteve sempre presente, sabe, atendendo aos nossos pedidos. A escola, inclusive, adquiriu um equipamento. Eles não tinham nada de equipamento, eles adquiriram uma câmera e um tripé. Mas, assim, aquela câmera, aquele tripé, sabe, não era... E, nesse sentido, também, o Jamac voltou a ajudar a gente, salvou a gente, que a gente usou todo o equipamento do Jamac, câmera, tripé, microfone... Tem um dado, só esse lance do equipamento, que tem um dado que, sei lá, para a gente, a princípio, era importante, que era o quê? A gente não iria entrar com equipamento ali na escola, porque, enfim, a gente queria criar uma ideia de autonomia, da molecada poder, enfim, depois que a gente sair fora, continuar a fazer as coisas lá e tudo mais. Então, a gente, enfim, sei lá, teria a chance de levar equipamento ou da USP, alguma coisa assim, até lá, mas, sei lá, se não tivesse o Jamac, daí, como a gente também tentou estimular e fortalecer também essa relação do bairro com o Jamac e as pessoas que estão em volta, a gente também resolveu também transferir algumas atividades e pegar emprestado o equipamento do Jamac e tal. Mas a ideia, se não tivesse o Jamac lá, a gente iria fazer com a câmera da escola. E isso, enfim, tem implicações formais. Essa limitação de equipamento é algo bastante importante para a forma do filme, assim, né, e para a metodologia. Mas a gente volte lá, a gente vai voltar lá, talvez. Talvez a gente nem tivesse conseguido fazer ficção, né? Porque sem som direto, sem uma coisa mais, não sei. Continuando na parte de infraestrutura, como eu falei, a coordenadora ela apoiou bastante a gente nesse sentido, e a gente sempre realizava as oficinas na biblioteca. A Vicente Hall, que é a escola onde a gente atuava, eles têm uma biblioteca muito, muito bem estruturada, porque eles têm parceria com o Instituto Lehman, né, que eu não conheço muito bem o trabalho deles, na verdade, mas eu sei que eles dão suporte nesse sentido de, por exemplo, quando a gente precisou fazer uma oficina no Jamac e os alunos tiveram que se deslocar até lá, eu sei que a escola recorreu ao Instituto para bancar esse transporte, sabe? Então, eles têm essa parceria. Falei do equipamento, falei da seleção dos alunos, do apoio da escola. Tem mais alguma coisa, eu acho? Do Jamac? 14 a 17, né? Ensino médio, assim, basicamente. Primeiro, a maioria do primeiro ano, tinha um menino só do terceiro ano,
que ele trabalhava, mas ele trabalhava na loja do tio, sei lá, uma coisa assim, ele tinha uma flexibilidade, podia faltar o trabalho. Mas a maioria era primeiro e segundo ano. Entro no programa pedagógico, é melhor você falar um pouquinho. Pode ser. Bom, quando a gente desenvolveu o programa pedagógico, a gente, enfim, tem esse privilégio, enfim, ou compromisso, responsabilidade de desenvolver o programa e, ao mesmo tempo, enfim, ir adaptando ele na medida que o negócio vai acontecendo. Então, enfim, a princípio a gente seguiu uma lógica um pouco parecida com... Bruno, seu nome? Jorge, desculpa. Do pessoal daqui no fórum, inclusive porque a gente também teve, vamos dizer assim, um workshop com a Moira, e ela trocou uma ideia com a gente e tal, ajudou a gente nessa etapa inicial. E aí a gente, enfim, também seguiu nessa lógica um pouco de, inicialmente, misturar uma apresentação de elementos básicos da linguagem cinematográfica com exercícios rápidos que fosse a aplicação direta desses elementos, vamos dizer assim, né? Então, um pequeno exercício de decupagem, vai lá em cena, não sei o que e tal. Essa era um pouco, vamos dizer, a forma de apresentar a linguagem audiovisual para eles, os elementos, o que é uma decupagem, o que é um enquadramento, noções de plano, tipologia de planos, tudo isso era um pouco feito a partir dessas duas formas, apresentando filmes, mostrando para eles que plano era conhecido por qual nome, vamos dizer, plano americano, plano médio, tudo isso. E depois indo e fazendo pequenos exercícios que duravam algumas horas, onde eles iam praticar, enfim, isso daí, e depois assistir, ver como é que ficou, e a gente comentava. A gente colocou como objetivo central, desde o começo da oficina, fazer um curta. A gente falou assim, não, a gente vai fazer um curta, e esse é o objetivo central dessa vez, porque da outra vez a gente queria fazer, mas acabou não concluindo, e também não era exatamente o objetivo central. A entrada para esse filme, a priori, a gente chegou com uma ideia de falar assim, a gente quer privilegiar os lugares de convivência e de rotina e de hábito desses meninos. Ou seja, os lugares que eles vão, que eles frequentam, que eles conhecem. Então, a gente entrou com essa proposta de cara e falamos assim, então, vamos pensar em lugares, e daí, a partir dos lugares, a gente vai pensar em personagens, histórias e por aí vai. Acabou que a gente acabou concluindo que eles pouco frequentavam o próprio bairro, e fora da escola eles não conheciam muito, não tinha muita relação com o bairro, assim, com o próprio bairro. A gente chegou nessa conclusão, e um pouco essa ideia foi um pouco um pouco assim... Daí isso entra numa outra questão também que para mim é central, mas a gente um pouco desistiu dessa ideia, mas também influenciar, assim, a questão eu vou colocar agora, mas talvez eu retorne a ela, que é o quanto a gente chega e respeita uma certa dinâmica dada pelas pessoas que estão participando, e o quanto a gente força situações. Isso para mim é tipo algo que eu não sei equacionar perfeitamente, e algo que surgiu muitas vezes, assim. Mas enfim, daí a gente desistiu, e a gente começou desde, sei lá, do segundo ou terceiro encontro a falar, então, gente, o que vocês conversam, quais são as preocupações de vocês, tal, não sei o quê. A partir tateando um tema do filme que a gente ia realizar, eles vieram com essa proposta de gravidez na adolescência, que aparentemente tinha alguma relação ali do próprio espaço da escola, onde tinha várias meninas grávidas, e também o input real veio de um dos participantes que tinha visto essa música que toca no final, e ele falou, essa música é bem narrativa, conta a história de uma menina que fica grávida e não sei o quê. Então esse foi o objeto formal de colocação do tema, assim. Ele falou, vamos fazer um tema sobre isso e tal. E todo o processo de roteiro, o que a gente, vamos dizer assim, como o filme foi constituído, né? Eu acho que talvez o roteiro seja, enfim, a parte mais importante da nossa discussão aqui, desse projeto especificamente, que é porque assim a gente tentou a gente não sabia qual que seria o final do filme, a gente não sabia tipo nada, quais eram os elementos, nada. Isso foi surgindo junto com eles a partir de tipo elementos que eles próprios colocavam. Então, por exemplo, essa questão do prato surgiu de uma história de um dos meninos que falou que a vizinha
estava grávida e ficava colocando um prato na barriga para disfarçar. E aí, tipo, a própria constituição dos personagens surge desse processo. Porque dentro do grupo tinha 2 meninas, que são essas meninas que faziam teatro, e elas queriam participar do filme para poder atuar. Então a gente falou, vamos, então vai ser uma protagonista que vocês 2 vão fazer. Então vai ser 2 atrizes para uma personagem só. E essas 2 personagens... E aí a proposta é que vocês sejam vocês mesmas, mas vocês têm que se imaginar nessa situação. Então tinha todo essa questão dessa configuração desse universo ficcional a partir deles próprios, assim, né? E aí tem alguns dados só para colocar meio uma análise do filme, assim, mas alguns dados que tem a ver com essa questão também de respeitar ou de criticar, ou não sei, ter alguma reação diante do universo que você toma contato, que a gente perguntou para eles, vamos supor, você está grávida, legal não, você está ferrada, e agora o que você faz? Daí ela falou, eu vou procurar na internet como que aborta. Então, beleza, e depois da internet, o que você faz? Daí eu vejo, não sei o que, você conta... À medida que as ideias deles surgiam, a gente ia fazendo, sabe? Tipo, vamos lá. Tem um detalhe também que eu acho que é importante, que essa ideia de as 2 protagonizarem o filme surgiu do filme do Buñuel, né, que a gente passou, e eles gostaram da ideia do... Meu Deus, esqueci o nome do filme. Objeto de Desejo. Obscuro Objeto de Desejo. Eles gostaram da ideia, principalmente porque ia evitar um problema de seleção aí que ia ser meio chato. Embora que a gente não conseguiu, a gente acha que não conseguiu equilibrar bem a participação das 2, porque era meio complicado ficar trocando figurino e, sabe, era durante... Sem contar que a última diária foi, tipo, de hoje para amanhã vamos fazer, sabe? Teve que ser, porque um deles começou a trabalhar. Então, ia começar a trabalhar na segunda. A gente, tipo, na sexta decidiu gravar no sábado. Aí o Jamac, mais uma vez, vamos lá, pegar, e deu certo. Enfim, mas o próprio título do filme, a gente tenta fazer isso, né? A Lu é a Luciana e a Isa é a Isabela, que são as 2 atrizes que protagonizam. E por trás disso tem também o desejo deles de representarem as meninas da escola que engravidaram, né? Por exemplo, pode acontecer com qualquer uma, sabe? Existe um número significativo de alunas estão engravidando. Então, vamos representar que podia ser eu, podia ser ela, podia ser, né? Enfim. Você acha que eles tinham essa proposição? Sim, eles tinham, sim, eles falaram. Eu não lembrava. Eles falavam, eles tinham. Porque Né? inclusive, só para reforçar essa dúvida dele agora, eles têm essa posição na escola, como eu falei, é um grupo bom, é um grupo interessado, é um grupo protagonista na escola mesmo, que um deles, inclusive, fez um vídeo na época que fazia a oficina com a gente. Ele se juntou com 2 amigos que não estavam participando das oficinas, mas eles se juntaram e fizeram um vídeo sobre bullying na escola. Então, eles têm, sim, eles têm um caráter meio de responsabilidade social, sabe? O que eu posso fazer para mudar? Eles têm um pouco disso. Não todos, né? Mas o Caio, né? Enfim. Mas eu peguei o microfone para falar alguma coisa e esqueci. Não sei. É melhor passar para a Mari. Bom. Assim, foram 3 dias de gravações com eles, com a gente acompanhando, e a montagem foi feita por nós. Então, eles não participaram do processo de montagem. O que, enfim, eu acho algo, assim, importante, mas tá bom. Oi, gente, eu sou Mariana e eu estou no 4º ano de audiovisual ainda. E eu entrei esse semestre nas oficinas. Minha dupla, o André, que não está aqui porque está doente. E foi ele que me convidou. E aí, quando ele me convidou, os 3 já estavam em ponto mais avançados da discussão. Então, o que eu fiz foi pegar o que eles já tinham discutido da experiência deles e entrar na escola para ver como é que rolava lá. E a nossa ideia no começo era pegar na mesma área do Jamac para fazer mas acabou não rolando com a outra escola, então a gente pegou a Gabriel Ortiz, que eles já tinham dado oficina no outro semestre, que é uma escola na Penha. E, enfim, e aí tem algumas questões de como nossa oficina rolou
Sobre a metodologia, é a mesma que a deles, só que como a realidade, enfim, é diferente nas duas escolas, ela vai mudando um pouco conforme, né, o andamento das coisas. Então, o que eu estava falando? O que aconteceu foi o seguinte: como já tinha tido as oficinas, os alunos que tinham participado, eles que selecionaram os alunos que iam participar, porque eles que vieram aqui pedir para a gente dar a oficina novamente. E aí eles pediram uma redação, não sei como funcionou esse processo para os alunos, eles que selecionaram, assim. E aí era de gente do segundo e do terceiro ano, era um de cada sala, era uma loucura, assim. Mas todos eles meio já se conheciam. Mas, enfim, aí tinha umas coisas tipo, o cara não tem uma nota muito boa, então ele não vai. Então tinha uma coisa de meritocracia, assim, que a gente não tinha muito controle, porque eles todos já estavam selecionados, assim. E aí a gente começou com um grupo muito grande, eu acho que umas 25 pessoas, assim. Eu lembro que as primeiras aulas eram, tipo, bastante grandes, e o problema é que a maioria deles faz técnico, curso ou trabalha de tarde. Então, a gente teve que dar aula de manhã, junto com as aulas normais. Isso, no começo, foi bom, porque todo mundo vinha, mas depois se tornou um problema, porque eles tinham que ver aula de física, fazer a prova de não sei o que lá, e aí eles começaram a se debandar, e sobraram alguns, às vezes alguns iam, alguns não, então a gente teve que dividir em grupos e tentar ter uma continuidade do projeto, assim. Mas isso de ser junto com a aula e de não ter uma organização por conta da escola com isso, foi um pouco problemático para a gente ter um processo continuado, assim. E aí, no começo, tinha essas 25, hoje eu acho que a gente está com umas 8 pessoas, a gente ainda não finalizou o filme. Eu fui lá hoje de manhã e amanhã de manhã para a gente conseguir editar. A gente começou mais focando nesse negócio do fazer o filme sobre a comunidade. Então, uma das nossas primeiras aulas, a gente perguntou que lugares que vocês convivem e tal. Eles falaram num parque, que é o Parque Ticoatira. Acho que foi uma das melhores aulas que a gente teve, que a gente, enfim, foi até o parque, eles ficaram falando sobre as impressões dele, andaram, aí fez um trabalho de decupagem sem câmera, mas no parque mesmo, de enquadramento. E, enfim, e aí seguiu a oficina mais ou menos como previsto, mostrar trechos de filmes e para explorar a linguagem, decupagem, etc. Só que quando começou para produzir o filme em si, o objetivo final, que era o filme sobre as comunidades, aí eles começaram a debandar mais, porque já começou o final do semestre, enfim, vários problemas desse tipo. E aí a gente tem uns 8 alunos que participam bastante, eles quiseram fazer sobre o cemitério da Penha. Tem uns 2, 3 ubandistas lá, então eles tinham a história de um Cezinha, um menino de um túmulo que fazia milagre, que eles chamam fizeram um paralelo com Cosme e Damião e tal. A gente usa a câmera da escola, que é uma câmera que eles ganharam com prêmio, que foi você acho que foi o Marcos que falou que indicou a câmera. É uma câmera e um tripé, mas a professora nunca levava o tripé, então a gente usou só a câmera. E por causa dessas condições, acho que também a gente escolheu o formato foi meio ir pelo documentário, assim. E aí tem outro dado interessante, talvez, que é que como essa história do Cezinha era tipo uma história que a gente tentou buscar informações, perguntar para as velhinhas do cemitério e tal, só que não encontrava. Tinha mais na internet do que pessoas que sabiam propriamente, do Cezinha. Então a gente falou para eles fazerem um doc-ficção e ficcionalizar alguns depoimentos conforme. Então, são 2, só que o outro está muito atrasado. Eu não vou me arriscar a falar se ele vai sair ou não. Mas, enfim. Mas aí é isso. E a gente foi passando filmes que se aproximassem com doc-ficção, para eles entenderem um pouco sobre isso, conforme o caminho que a oficina foi tomando. Assim. É isso. Legal. Achei interessante que a gente tem projetos que são... um é bem antigo, começou em 2001, outro começou em 2006, outro começou em 2012, né? Um é de duração super curta, né? Que um aluno das oficinas com o fórum tem 50 horas e 3 finais de semana, geralmente. O de vocês dura um semestre, eu queria 1 ano.
Acho que a gente fez um panorama interessante de que existem formas diferentes de lidar com essa formação, né? Com objetivos diferentes. E a gente já são 10:45, a gente vai acabar às 4:04? Né? Então, porque assim, eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Legal. Quando nós pensamos nessa proposta, né, de trazer assim uma troca, por causa disso que eu acho que as oficinas de audiovisual foi uma das coisas mais importantes que aconteceu, que ocorre ainda nas quebradas, que ajudou nesse boom de profissionais que surgiram aí dentro das comunidades, né? Então a gente fala muito do equipamento de digital, mas eu acho que não foi só isso, né? Eu acho que o mais importante é esse aprendizado, o conhecimento que traz a diferença. E eu queria perguntar assim para vocês, o que será que a gente tem assim? Qual é o conhecimento básico, né? Porque a oficina aqui no fora você falou tem o tempo, né? Ou tem um ano. Né? Qual é o conhecimento básico que a gente precisa dar aí para essa moçada, né, começar a fazer um filme, né? O que tem de o que ele precisa? Você citou um pouco de planos, né? Então já vi que todos passam muito filmes, né, no começo para ter um olhar mais crítico, né? A gente pensa na realidade. O que é o básico? Aí vamos ver se a gente consegue. Eu queria juntar uma pergunta com a da Thaís, que eu acho que vai num sentido meio parecido do o que se ensina, né? Qual é essa coisa-chave que, apesar de projetos tão diferentes, que é um pouco o que se espera de projetos como esses, porque se falou na questão da sensibilização, né, de mostrar um olhar mais crítico em relação aos produtos audiovisuais que já estão aí. Tem a questão de profissionalização, mercado, se a pessoa se aquela experiência leva a pessoa a querer trabalhar com isso, ou se foi tipo uma experiência interessante, porque tem graus diferentes, né, de envolvimento possíveis. E tem a ver um pouco com a adesão, porque quando você vai pegar durações diferentes, você está com propostas diferentes iniciais para quem está começando. Então, você vai pensar, ele está fazendo uma atividade que vai durar 1 mês, 3 finais de semana, ou ele está fazendo um curso de 1 ano, porque aquilo, no futuro, isso mexe com a adesão, né? Por que ele vai continuar vindo? O que faz com que... Então, eu queria que vocês juntassem essa questão do qual é a essência que acaba passando por todos, com o que se espera desses participantes. Então, eu acho que não tem assim uma fórmula, né? Assim, um jeito só de pensar, mas a princípio, do nosso lado, daqui no fórum, a gente gosta muito de cinema, né? De audiovisual e tal. E a gente quer sensibilizá-los para isso, né? Eu acho que a nossa grande preocupação é dar uma fisgada, né, nas pessoas para o audiovisual, ou para a área cultural. Então, acho que do que está por trás do nosso trabalho é esse prazer de trabalhar com cinema e de poder dar essa possibilidade para as pessoas de ver que também tem essa forma de expressão, né? E aí um dos métodos é justamente a gente quebrar assim, algumas estruturas que muitas vezes dificultam, na nossa opinião, o trabalho com o audiovisual. Porque a gente, quando começa a fazer filme, a gente fica muito preocupado como fazer, né? Como eu vou fazer direito, como eu vou enquadrar, se eu vou quebrar o eixo, se eu vou montar, se eu vou botar esse plano aqui de lá, e como é que vai ficar isso, vai ficar bom. E a gente procura deixar a coisa bem livre na módulo 1. Né? Na módulo 2 a gente tem uma preocupação um pouco mais técnica, de mostrar que algumas coisas funcionam melhor que outras. Na módulo 1 a gente também procura mostrar isso, mas a gente deixa primeiro eles fazerem. E quando eles vêm com perguntas do tipo, aqui eu vou quebrar eixo, não preocupa com isso. Não tem menor importância você quebrar eixo. Não tem, mas eu posso filmar assim? Pode filmar assim, pode filmar assado. Então a nossa primeira preocupação é mostrar filmes experimentais,
para as pessoas poderem ver que tem outras formas de fazer cinema, que não existe só aquela forma de você enquadrar o campo e o contracampo e o plano, o master shot, né, vamos dizer assim, e que não tem só um jeito de se filmar. E a outra preocupação é essa, né, deles entenderem que não tem uma... Quer dizer, você pode quebrar regras, tiveram cineastas que quebraram regras, e que você pode fazer como você achar que é melhor. Aí é claro que a gente opina também, aí entra uma questão que o Marcos colocou, que é essa questão de até onde a gente vai na interação com os alunos, né? Até que ponto a gente opina, até que ponto a gente sugere, né? Então a gente tem sempre essa preocupação também, e a gente procura, como vocês, né, primeiro provocar a resposta deles, né? Então a gente procura também questionar, mas por que essa pessoa está fazendo assim? Por que você quer dizer com isso, né? Tem um diálogo X. O que esse diálogo está querendo dizer com isso, né? Porque às vezes a gente acaba reproduzindo algumas coisas que a gente vê na televisão e que a gente vê no cinema, no cinemão, e que sem querer a gente está reproduzindo uma coisa ainda um pouco atrasada, até alguns preconceitos, sem perceber a gente está reproduzindo na feitura do filme. Então a gente procura pegar assim, algumas questões e trabalhar isso com os alunos, né? Questionando eles e procurando sempre que eles tenham soluções para os roteiros deles. E no limite, no último dos últimos casos, né, a gente pode até também dar uma sugestão, a gente dá a sugestão. E por que não faz assim, então? Tem alguns grupos que dão uma travada, né, que às vezes ficam perdidos, não sabem o que fazer. Tem aquelas pessoas que têm mais dependência do professor, né, querem a opinião do professor, querem saber se é isso mesmo o caminho, se não sei o quê. A gente tenta sempre dar uma esquivada, mas a gente tem aquele momento que a gente também... Porque a gente tem uma preocupação também, não só do ponto de vista técnico, que uma preocupação que a gente tem, mas a nossa preocupação maior é até do ponto de vista de conteúdo, né? Da realização em si, né? Então a gente tem uma preocupação que eles fiquem satisfeitos também com o resultado, né? Então nesse sentido a gente não acha ruim também opinar ou dar uma opinião nossa, porque a gente faz filme, vê filme, muitas vezes que eles não veem, né? Então a gente também, se a pessoa tem essa abertura, a gente também dá a nossa opinião. E durante um tempo a gente ficava debatendo internamente, você está interferindo, você não está interferindo, vamos até onde que a gente vai e tal. E a gente fica se divertindo com essa experiência, né? E aprende demais também. Aí tinha essa questão, e qual que era a outra questão? Do que se espera. O que se espera acho que é isso, que eles poderem se expressar e acho que tem um pouco essa... A gente gosta muito de saber quando os alunos estão fazendo alguma coisa, né? Quando eles estão filmando, quando eles estão abrindo suas produtoras, fazendo, seja comercial, seja publicidade, qualquer coisa na área do audiovisual, a gente acha legal. E quando tem alguma coisa, assim, grupos que se formam para fazer curtas-metragens, daí a gente vai ver no festival grupos que estão escrevendo filmes próprios, né, no festival. Alguns deles, inclusive, fazem os filmes, aliás, a maioria deles, totalmente independente da gente, manda depois para a gente ver, né? A gente fica sabendo depois. Então é legal assim, ver que eles estão fazendo isso. O objetivo principal acho que é esse. E quando a gente ouve notícias de que pessoas que falam, não fiz cinema, mas a minha forma de ver filmes mudou completamente. E eu hoje consigo ver televisão, consigo ver um telejornal de uma outra forma que eu via antes. Isso para a gente é mais gratificante ainda. Então o objetivo principal é esse. Até por isso a gente tem essa questão da duração, que é curta, uma questão também de orçamento, de patrocínios, né, que não permite a gente ter o ano inteiro ainda, mas também uma questão de proposta mesmo, de origem. Desculpa, qual era a questão? Tá. O básico, quando você diz, é para a gente, oficineiros e projeto, ou o que a gente deve oferecer para eles? Tá. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa trabalhar dentro de um processo de oficina, e que, do meu ponto de vista, é fundamental para que ele tenha um sucesso em todos os seus resultados, enfim, é um processo efetivo e bacana de seleção. Porque você contando com um grupo forte ali, que não tem evasão, e que realmente eles estejam interessados, e que eles busquem o audiovisual de alguma forma, ou
porque querem trabalhar na área, ou porque querem se especializar em cinema, ou porque gostam de filme, são cinéfilos, enfim, não interessa qual o objetivo, mas que eles busquem isso para a vida deles, que tem aquela coisa do bichinho do cinema ali naquele grupo. Isso, para mim, é fundamental para a gente obter sucesso dentro de um processo de formação, de capacitação. Nas oficinas Queiro, no trabalho de 1 ano que a gente executa, a gente tem um processo de seleção muito intenso. São quase 2 meses de trabalho que a gente realiza, indo em todas não, a gente faz um mapeamento das escolas estaduais que têm a faixa etária que a gente trabalha, que estão inseridas em espaços periféricos, em locais periféricos, e a gente visita essas escolas, apresenta o projeto para a escola, apresenta dentro das salas de aulas, convida os alunos a se inscreverem. A partir daí, eles fazem inscrição, os que têm interesse. Depois desse processo de inscrição, a gente convida eles para participarem de uma mini oficina, onde eles realizam um filme de 1 minuto, e aí eles entendem um pouco do processo da produção audiovisual, porque na maioria das vezes, quem se inscreve acha que é para ser ator, né? Então, eu vou ser ator, eu vou ser artista de televisão. Então, é muito complexo você, num primeiro momento, num primeiro contato, identificar que aquele cara ali, que ele quer fazer cinema, ele quer ser um produtor. Então, o processo de seleção é fundamental nesse aspecto. E aí, passando por um processo de oficina, produzindo um filme, ele entende que não é para ser ator, né? Que é para ser um realizador. E aí já é uma seleção natural, né? E aí, quem fica dessa primeira leva de oficina passa por um outro processo de atividade dinâmicas de grupo, de discussão de temáticas sociais que abordem o universo juvenil, que a gente geralmente faz no SESC. Então, são 3 encontros que a gente tem com grupos diferenciados. Em média, a gente tem uns 400 alunos que se inscrevem e passam por esse processo, para a gente fechar em 40, né? A gente fecha em 10%. Esse trabalho de seleção é muito importante para obter um resultado. Porque a gente vê a evasão, quando vocês falam de evasão, a gente tem o mesmo problema, né, de evasão. Ele para de fazer oficina porque ele vai trabalhar, ele para porque ele precisa ajudar em casa. Então, como que a gente combate isso? Processo de seleção e trazendo a família para perto do projeto. Lógico que o nosso trabalho de 1 ano é diferente. A gente tem uma assistente social que visita casa por casa para a gente identificar como que a gente pode potencializar aquele garoto ou aquela garota dentro daquela família, para que ele possa vir para a oficina mais tranquilo, sabe? A gente oferece vale transporte, a gente dá camiseta. Se os pais estão desempregados, a gente procura mecanismos sociais que possam ajudar aquela família. Então, a gente é um trabalho mais aprofundado. Não tem como a gente comparar uma oficina de 1 semana com uma oficina de fins de semana com um trabalho ao longo de 1 ano. Mas poder oferecer isso, só um processo de seleção mais efetivo e a gente tentando envolver um pouco mais a família com o trabalho que está sendo realizado, isso já dá um excelente resultado nesse aspecto. Tecnicamente, eu acredito muito que quem faz filme é quem vê filme. Então, assim, eles têm que mergulhar mesmo no audiovisual, assistir muita coisa. E assistir de todos os gêneros, né? Então, você vê um pouco de tudo. Você vê a televisão, você vê o comercial, você vê o blockbusters, mas você vê o europeu, você vê o iraniano, você vê o experimental, você vê o de quebrada, você vê... Então, é assistir muita coisa para até identificar o que eu gostaria de realizar, no que eu posso me espelhar, no que eu vou me inspirar, né? Então, ver filme é muito importante. Tecnicamente ainda, os equipamentos hoje, com um celular, com uma câmera digital, você com um bom roteiro e um bom ator, você realiza trabalhos incríveis, né? Então, eu também acredito que um bom projeto cinematográfico, ele parte de uma boa ideia. Então, o processo de roteiro também é fundamental, que vocês tenham,
2 semanas, 3 semanas de oficina, se você perder uma semana, investir uma semana em roteiro, eu acho fundamental. Metade da sua oficina ser só de roteiro, para você pensar nessa ideia, desenvolver essa ideia criativa. Com todos, eu achei muito legal vocês falarem, a gente foi tirando deles as informações para a criação do roteiro. E no filme que eu assisti de vocês, a gente teve a experiência esse ano de uma menina das oficinas, com toda a formação que a gente dá de engravidar. E a primeira coisa que ela fez foi ir na internet para ver como é que abortava. Entendeu? E aí depois ela contou tudo isso pra gente, dividiu com a assistente social, a gente visitou a família, enfim. Mas foi a primeira coisa que ela fez. Então, quando eu assisti ali, eu falei, nossa, olha, eu não vou falar o nome, mas me identifiquei ali de imediato. E é isso, tirar deles, porque é esse cinema que a gente quer assistir a partir de oficinas. Eu não quero uma ideia minha, que já tem uma formação, muito menos dos tutores profissionais que a gente convida, que o Braulio Mantovani lá dá ideia para eles. Não é isso. Né? Ele vai lá para orientá-los como construir a ideia deles de uma forma que fique satisfatória, que seja feliz o resultado, para que eles tenham orgulho daquele produto que eles realizaram. Né? Que mais que era? O que se espera desses jovens desse processo? Tá. No nosso trabalho de 1 ano de oficinas, a gente realmente espera que, ao término, eles sejam seres humanos melhores, por todo esse processo artístico e social que a gente trabalha, que eles tenham ideias e que tudo isso provoque neles sentimentos que valorizem esses seres humanos e que eles busquem o mercado do audiovisual, porque a nossa atuação dentro das oficinas Queiro é visando muito o mercado para eles, entendeu? Então, a gente quer ver ali aquele olhinho brilhando quando assiste um filme bom, se arrepiar quando lê um roteiro interessante. Então, a gente espera realmente que esses meninos que passam pelas oficinas busquem o mercado de trabalho do audiovisual. Né? E que a gente sempre possa, num ano seguinte, formar uma turma avançada, porque a gente teve esses olhares e esses jovens que tenham o bichinho do cinema lá para continuar esse trabalho, né? A gente continuar vendo filmes como O Carregadores do Monte, que foi um filme que trouxe a identidade de Santos, uma história original que poucos conhecem, que a cidade de Santos tem, e que eles descobriram visitando o morro que eles moram, entendeu? A gente tem aqui uns caras que carregam, e sabe, super simples, original, e que deu um trabalho lindo, que ganhou o Festival de Gramado, que deu esse orgulho para o nosso projeto, para os nossos meninos, eles poderem ir para esses festivais, representando o trabalho deles, representando um grupo de meninos que fazem cinema. Então, é tudo isso que a gente espera, sabe? E dentro das escolas, a gente luta pelo combate à evasão escolar, que é altíssima na Baixada Santista. Eu não sei como é o número em São Paulo, mas em Santos é alto, São Vicente, nem tanto Cubatão. E a gente transformando esse universo da escola num universo mais estimulante para eles, com ferramentas onde eles têm um desejo de ir para a escola porque eles vão realizar algo diferenciado e pegar esse instrumento e trabalhar isso dentro de um processo de aprendizado. Então, para o ano que vem, a gente está com a ideia de desenvolver oficinas para professores também. Quando vocês citaram para professores, eu me interessei em saber, porque se a gente forma esses professores com métodos diferenciados, métodos mais estimulantes para os alunos, a gente está trabalhando contra a evasão escolar, né? Porque a gente consegue segurar o cara dentro da escola e que ele tenha mais desejo de estar ali, porque ele vai realizar coisas que realmente importam para ele, né? Enfim, que o deixa mais feliz. Então, não só o estímulo ao audiovisual, né, e exibição e difusão de todo esse conteúdo que a gente realiza dentro das escolas, mas também a luta contra a evasão escolar. Tá ok? Acho que vou falar rapidamente, porque está acabando o tempo, e eu acho que não sei se a gente chega a ter um consenso sobre isso, na verdade. Então, do objetivo e qual é o resultado que você espera, qual seria a coisa mais essencial,
que a gente visa como sendo a mais essencial e aquela que a gente cria de expectativa como sendo um resultado. Acho que não tem consenso e, na verdade, como a gente é uma equipe que tem trabalhado, pelo menos, além de nós 4, mas 2 pessoas, eu também acho que o conceito seria interessante, na verdade, levar isso como uma pergunta a cada um de nós, né, porque são coisas que vão atravessando. Então, eu vou colocar aqui o meu ponto de vista, né, que não é o da oficina dos novos talentos, né, de todos nós. Eu acho que, como é essencial, o que foi discutido paralelamente às oficinas, e que eu tenho colocado como, do meu ponto de vista, que é focado em oficinas de audiovisual, e o projeto ele visa, acho que, sobretudo isso, não pensa em expandir muito mais quais seriam os mecanismos de trabalhar com a escola, e, né, já isso é uma grande coisa, que é trabalhar com a escola, que também implica uma série de questões muito delicadas, uma vez que uma escola traz um corpo docente que também não tem um consenso entre eles, e eles trabalham de modo diferente com os alunos, e a gente entra como um a mais lá. Então, é quase como um campo estrangeiro que agora ocupa aquele lugar, e o que implica toda uma outra relação de forças dentro da escola. Isso é uma questão delicada, e a gente tem, em cada escola, isso se dá de forma diferente. Por isso que a gente também tem tentado parcerias como o Jamac, que tem sido muito importante. Então, eu acho que, dentro disso, acho que tenha visto que, na verdade, eu acredito que os alunos nas escolas hoje, com televisão, internet, celular, eles já produzem audiovisual, mas eles não sabem. Então, por que eles não sabem? Não é que é uma questão de desvendar isso para eles. É que a linguagem audiovisual atravessa muito a nossa vida hoje. Então, é como se a gente já estivesse com um olhar audiovisual. A questão é qual é essa linguagem audiovisual que a gente trabalha? E qual é essa linguagem audiovisual que a gente lida cotidianamente, vendo a televisão ou as mídias, e como isso afeta a vida nas outras relações. Então, acho que isso está sempre atravessando as pessoas. E aí, eu acho que o que a gente tentava trazer é aquelas pessoas que, com isso, gostariam de ir além, a gente colocar algo disponível no interior da escola para essas pessoas conseguirem trabalhar com isso, e daí você pensar o que você tem de mecanismos hoje, como celulares. A gente pensou bastante, que celular que grava, e hoje o barateamento da câmera, muitas pessoas, se não tem as pessoas na família têm algo que tira foto, filma, que dá para construir uma narrativa com isso, e a partir disso você saber que você pode também produzir, e não só reproduzir isso a partir de um campo de espectador. Então, acho que esse, como sendo a essência, seria isso, né? Fazer esse deslocamento daquele que se vê como só o que recebe, como aquele que recebe e também pode produzir. Agora, de expectativa, assim, projetando aquilo que pode vir daí, que seria de mais interessante, eu acredito que é a possibilidade de você criar campos de expressão, que, né, ele tinha colocado, daquilo que a pessoa pensa que deve ser colocado num círculo de criação. Então, é muito fácil a gente ir para os lugares, eu acho que isso também tem a ver com a coisa que o Marcos colocou, e a gente já representar todo mundo, né? Então, a gente chega, nós que sabemos, classe médias, formados, sabemos o que é o outro, como o outro vive, e nós os representamos. E de lá vem muito pouco. Então vem tudo daqui, e daqui vai para lá já com um olhar construído. Então, acho que o que eu visava como algo mais interessante é como democratizar, mas não no sentido amplo da palavra, né, de disseminação, de criações que não fiquem centradas numa região e num círculo, né, que representa a todos, né, nesse sentido bem universal de autorrepresentação, exatamente, e que pudesse ter um contra-efeito. Acho que é mais ou menos isso. Eu só quero tentar apontar, eu também não sei a resposta à sua pergunta, mas eu só vou apontar para alguns, sei lá, uma história, sei lá. Um minuto. Não, é assim, porque eu acho que essa é uma questão importante que a Thais levantou, que é como se desenvolve uma cultura... Então, eu prometo que eu vou ser o mais rápido, mas só para, assim,
historicamente, tipo, sei lá, a cultura cinematográfica e os núcleos de produção, sei lá, no Brasil, não sei no mundo, mas surge do quê? De uma cultura de cineclube. Então, tipo, tem essa parte, mas a cultura de cineclube atrela a quê? A você se reunir, assistir filme e debater. Ou seja, o debate é a parte fundamental da formação, tipo, de pessoas que, enfim, a gente sabe que o cinema faz em grupo e apesar da internet estar cada vez mais aí, mas ainda não é tão fácil fazer virtualmente filmes. Ou então, do cineclube migrou para as instituições de ensino. Tipo, são daí que surgiram grupos e pessoas que começaram a produzir audiovisual, tipo, no Brasil. Só que hoje a gente tem uma dificuldade pensando assim, nas regiões periféricas, não tem escolas de cinema, tipo, e cineclubes hoje se tornou uma coisa mais ou menos viável, só que não muito atraente. É muito difícil levar as pessoas para um cineclube hoje em dia. Talvez o caminho para isso seja você, tipo, tem um grupo de teatro no bairro, tem um grupo, tipo, que é interessado em literatura, sei lá. É porque o que deu para perceber também é que essas áreas, nessas regiões, pelo menos lá, Jardim Miriam, Americanópolis, elas costumam, se a pessoa gosta de literatura, possivelmente ela vai se interessar em alguma outra forma de expressão artística. Então, criar formas de rede que possam, tipo, atrair pessoas que já estão potencialmente interessadas e, tipo, falar, olha, tem aquele grupo de teatro e lá no grupo de teatro falar, gente, a gente faz um cineclube aqui, acho que é interessante para vocês e tal, junto com essa questão do debate, enfim, da consolidação mesmo de uma cultura cinematográfica. Acho que, enfim, no mundo de hoje, talvez essa seja uma forma, mas não sei se... Mostra também como é importante essa questão das parcerias com... fazer as parcerias. De conversar sobre as coisas, né? Obrigada, gente. Foi um prazer ouvir vocês, porque Obrigado a você. é muito legal.